Shalom, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre Furlan e neste vídeo iremos falar sobre o arrebatamento da igreja. Por que iremos fazer esse vídeo? Porque hoje é ensinado no meio evangélico que ainda falta uma semana de Daniel para se cumprir, né? E que assim que a igreja subir, for arrebatada, dará início a essa última semana. E nesse tempo, quando a igreja subir, aí é que vai aparecer o anticristo, né? Aí ele vai fazer aliança com o povo judeu, vai reconstruir o templo de Salomão e vai voltar a fazer o sacrifício do cordeiro lá no templo. Quando der 3 anos e meio, que é a metade dessa última semana de Daniel, isso é o que eu estou falando que é ensinado hoje no meio evangelho, ele vai cessar o sacrifício de animais no templo e vai começar a grande tribulação. E aqueles que não forem arrebatados vão ter uma segunda chance para se salvarem, dando suas vidas pelo evangelho, a meio a muita perseguição. Só que, irmãos, a Bíblia nos diz outra coisa. Quando nós lemos o texto que está em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 1 em diante, lá diz assim, ó: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Então o texto fala de quê? Da vinda do Senhor Jesus e da nossa reunião com Ele. Eu falo do arrebatamento, o texto. Presta atenção. Que ninguém vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Assim o quê? A vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento. Então ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então tem como a igreja subir? Existe arrebatamento antes que aconteça a apostasia? Esse manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o anticristo? Não tem jeito, irmãos. Aí você vai entender por que vem as duas testemunhas. As duas testemunhas vêm justamente porque a igreja vai estar em apostasia. Então as duas testemunhas não vêm para o povo judeu. Hoje é ensinado no seminário teológico, as duas testemunhas vêm para pregar o evangelho ao povo judeu. Não é, irmãos. O povo judeu, o concerto de Deus com os judeus é no milênio, não tem nada a ver. As duas testemunhas ali, ela vem para a igreja evangélica. Por isso eu peço a você que assista o nosso outro vídeo, Apocalipse 11, onde fala das duas testemunhas. Mas como o assunto aqui é o arrebatamento da igreja, e nós vimos aqui que o arrebatamento só vai acontecer após a apostasia e a manifestação do anticristo, nós vamos explicar para os irmãos aqui sobre as 70 semanas de Daniel, para os irmãos entenderem isso. Irmãos, a profecia, na verdade, não é de 70 semanas de Daniel. A profecia é das 2.300 tardes e manhãs em que o santuário seria purificado. Então essa profecia está em Daniel 8, capítulo 8. Quando é no capítulo 9, por Daniel não entender a profecia das 2.300 tardes e manhãs, porque imagina só, Daniel estava lá na Babilônia. Jerusalém havia sido destruído, o templo destruído. E havia a profecia de Jeremias dizendo que que Israel ia ficar cativo em Babilônia por 70 anos. De repente o anjo Gabriel aparece no capítulo 8 de Daniel e fala que só no final das 2.300 tardes e manhãs é que o santuário seria purificado. Aí Daniel fica pensando, Deus prolongou o cativeiro de Israel de 70 anos para 2.300 anos. Aí no capítulo 9 ele começa a buscar Deus em oração, pedindo: Deus, por favor, não tarda, é a tua santa cidade. Aí ele fica lá todo angustiado, de repente volta o mesmo anjo do capítulo 8 e volta: Daniel, agora eu vim fazer você entender a profecia, a visão. E aí, irmãos, ele começa falando de 70 semanas. Então as 70 semanas, na verdade, ele está dando explicação da profecia de Daniel 8, onde o santuário seria purificado no final das 2.300 tardes de manhã. Mas que santuário é esse? É o santuário celestial, irmãos. E Daniel estava achando que era quando Jerusalém fosse reconstruída. Entendeu? Está lá em Hebreus 8, fala do santuário celestial ali. Então, o que acontece? O anjo Gabriel volta em Daniel 9 e fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade. Então, essa palavra determinadas ali, se você olhar no original em hebraico, é shatak. Significa cortadas. Cortadas da onde? 70 semanas estão cortadas da verdadeira profecia, dos 2.300 anos. Aí o anjo divide essas 70 semanas em 3 períodos. 7 semanas,
onde os muros e a cidade de Jerusalém seriam reedificados, 62 semanas até o príncipe ou ungido, e depois fica faltando a última semana. Então dá as 70 semanas. Então, se você vai em qualquer rodapé de Bíblia de estudo, vai estar escrito lá que no ano 457 a.C., ali o rei Artaxerxes deu a ordem para restaurar e reedificar os muros de Jerusalém. Então começou a contagem ali, 457 a.C., começa tanto a contagem das 2.300 tardes e manhãs, em que o santuário celestial seria purificado, e das 70 semanas. Então 457 menos 7 semanas, que dá 49 anos, dá um ano 408 a.C. As 62 semanas, para inteirar 69, até o príncipe ungido. Irmãos, quando que o Senhor Jesus foi ungido? Quando ele é batizado. Assim que ele sai das águas, o céu se abre, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, desce sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Ali ele foi ungido, irmãos. Como que os reis do passado eles eram ungidos? Como que Davi foi ungido? Samuel derramou o chifre do azeite sobre a cabeça. Hoje nós sabemos o significado do azeite. É o Espírito Santo. O Senhor Jesus não disse que nós devemos estar com as nossas vestes brancas e com óleo sobre a cabeça? O óleo e o azeite é o Espírito Santo. Então ali o Senhor Jesus foi ungido, no batismo. Quando foi que aconteceu o batismo de Jesus? Está lá em Lucas 3. Foi no 15º ano do reinado de Tibério César. Foi encontrado um documento histórico no Egito, chamado Papiro de Elefantina, e ali fala quando foi o 15º ano do reinado de Tibério César. Foi no ano 27 depois de Cristo. E se você fizer as contas, de 457 até o final das 69 semanas, que é onde Jesus foi ungido, dá justamente no ano 27. Porque não existe o ano zero. Então você tem que acrescentar um ano. Dá 26 mais um ano, que é o ano zero, que não tem, você dá o ano 27. Então o Senhor Jesus, ele foi batizado com 27 anos. Se você vai lá em Lucas 3, está escrito, Jesus era da idade de quase 30 anos. Ele não tinha 30 anos. E ele não morreu com 33 anos. Até eles estão te ensinando errado nas igrejas. Então, no ano 27, Jesus é ungido, príncipe. Então, ali, irmãos, ele faz aliança com muitos. Durante 3 anos e meio. Então ele fica 3 anos e meio curando, ressuscitando, faz lá um Novo Testamento no seu sangue. Quando ele está na cruz do Calvário, o que acontece? Ele diz, está consumado. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Irmãos, a partir daquele momento, cessou o sacrifício de animais no templo. Que no caso, é a metade da última semana de Daniel que faltava. Então, quando a Bíblia diz em Daniel 9, 27, e ele firmará aliança com muitos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, irmãos, não está falando do anticristo, está falando do Senhor Jesus. Ele fez aliança com muitos durante 3 anos e meio. Na metade da semana, cessou o sacrifício, porque o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, onde separava o lugar santo do Santíssimo. Ali, parou o sacrifício de animais no templo. E aí, quando se findou então a última semana de Daniel? Foi na morte de Estevão, porque depois de 3 anos e meio da morte do Senhor Jesus, Estevão está sendo apedrejado, o céu se abre, assim como se abriu no batismo do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Estevão, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olha para o céu e vê a glória de Deus e vê o Senhor Jesus de pé à direita de Deus. E ali, irmãos, depois que Estevão é morto, no capítulo 8 fala que a igreja começou a ser perseguida. Então assista o nosso vídeo, os outros vídeos sobre as 2 testemunhas. Você vai ver que as 2 testemunhas elas não vêm para o povo judeu. Você vai vir para a igreja evangélica, justamente porque a igreja vai estar em apostasia. E a Raabe ali, de Josué 2, é o único jeito de você entender como que funciona a vinda das 2 testemunhas. A Raabe ali em Josué 2 representa as igrejas evangélicas, porque o Senhor Jesus veio da descendência de Raabe. Raabe, ela casou-se com Salmão, depois que ela foi retirada lá de Jericó. Do casamento dele nasceu Boaz. Boaz casou-se com a moabita Ruth, né? Do casamento deles veio Obed, de Obed Jessé, que é o pai de Davi. Depois veio Davi, depois veio o Senhor Jesus. Então Raabe ele representa as igrejas evangélicas. Então, e os 2 espias que Josué envia a Jericó representam as 2 testemunhas. E Raabe é retirada de Jericó só quando toca a 7ª trombeta. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, que a igreja vai ser arrebatada quando o 7º anjo tocar a sua trombeta. Em Apocalipse 10, versículo 7, a mesma coisa. Só quando o 7º anjo toca a sua trombeta é que a igreja é arrebatada. Em Apocalipse 11, versículo 15, a mesma coisa.
Só quando o sétimo anjo toca a sua trombeta que se são entregues os reinos ao nosso Deus e ao seu Cristo. Então assista os nossos outros vídeos, irmãos. Assista o vídeo sobre a mulher espiritual. Ali Deus, em Provérbios 2, Ele está te pedindo para buscar Ele em oração, para você pedir Ele discernimento e sabedoria na palavra, para você não cair na mão dessa mulher, que é o sistema religioso, que vem adulterando a palavra de Deus. É por isso que a Raabe é uma prostituta. A palavra Raabe significa soberba, altivez, insolência. Representa as igrejas evangélicas, cheio de pastores, cheio de anel, cheio de teologia, mas ninguém entende nada da palavra, porque não usam a regra correta de interpretação. Então, entra no YouTube, são 12 ou 13 vídeos que nós temos, é só você digitar Capelão Alexandre. Irmãos, são vídeos rápidos, de 12, 15 minutos no máximo, e todos os vídeos eles se completam, vai te trazer um grande conhecimento na palavra de Deus. E adquira o nosso livro, irmãos, porque por mais que a gente fale no vídeo ali, o livro tem uma explicação muito mais completa. E o livro vem falando sobre arrebatamento, sobre a profecia de Daniel, vem falando sobre o anticristo, né? A besta 7 cabeças e 10 chifres, onde a própria Bíblia diz que as 7 cabeças da besta são 7 reis, e fala que um desses 7, ele vai ser o oitavo, ele vem do abismo, ele vem dentre os mortos. Então isso tudo o livro vai explicar para você, e vai te dar uma base muito grande para você pregar o evangelho para qualquer tipo de pessoa, irmãos. Então, entra no nosso site, é www.revelandomistérios.com.br. Então, quero agradecer a você. Lembre-se, irmãos, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas Deus vai acrescentar em sua vida. Com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vocês, agora e para sempre. Amém.